esse tempo. São desafios e, na verdade, a gente está tendo que se reinventar aí, né? De diversos aspectos, ou de diversas formas. É uma curiosidade, se todos estivessem com a imagenzinha aí, eu ia pedir que levantassem a mão aí. Quem tinha participado de algum Meet, né, através de um Hangout aí, através do Google Meet, ou alguma outra plataforma aí de comunicação, de rede, que não seja tipo videoconferência, né, que não seja, talvez, no nosso ambiente aí, desculpe, que não fosse nesse ambiente, no sentido assim, às vezes a gente tem nas empresas esse tipo de videoconferência, né, mas é uma coisa nova aí para cursos presenciais, né, ou para instituições que têm cursos presenciais. E mesmo para que trabalham com EAD, muitas vezes não tem essa interação, e isso só mostra como esse tipo de clima aí nos traz uma necessidade de reinventar-nos, né, de a gente se reinventar aí, no sentido de buscar alternativas para que a gente possa, da melhor forma possível, alcançar os nossos objetivos. Assim como a gente experimenta isso nas salas de aula aí, ou nos nossos auditórios, a gente também experimenta isso em outros ambientes, no sentido de que é fundamental que a gente se reinvente, e é a temática aí do nosso seminário aí, né, professor? Porque nós estamos aí imaginando, ou buscar imaginar como é que vai ser pós-pandemia. Na verdade, a gente trabalha só com alguns indicativos, né? Mas eu não vou entrar no tema, né? Temos aí as pessoas especializadas aí para falar sobre isso. O que eu queria dizer é o seguinte, que do ponto de vista humano, né, existencial e também espiritual, isso não é novidade, na verdade. Nós precisamos nos reinventar. Tem uma palavra que o cristianismo utiliza que se chama arrependimento. E arrependimento, eu vou dar uma de erudito aqui, mostrar um pouco de cultura. Nós vamos encontrar a palavra original que é utilizada pelos cristãos, é uma palavra grega que o termo é metanoia. E metanoia, quando a gente pensa assim, não é exatamente arrependimento, mas é também, mas não é só. Metanoia implica em mudança total de vida, de mudança de direção. E, de certa forma, nós estamos aí, no nosso dia a dia de Covid-19, pensando para o futuro, que é preciso darmos uma nova direção aí às nossas vidas. Do ponto de vista espiritual, sem dúvida, né? Enquanto nós não, como diria o rei Davi no Salmo, dizer assim, né? Enquanto eu não confessei os meus pecados, não confessei os meus pecados, até o meu corpo doía. Ou seja, era uma necessidade de descarregar todas aquelas falhas, inclusive de caráter de cada um de nós, né? E Davi, nesse sentido, ele expressa muito bem essa necessidade humana de nós darmos um basta naquilo que nos oprime para irmos adiante. Ou seja, nos reinventarmos no nosso dia a dia. E arrependimento é isso, né? Olhar para as nossas falhas, olhar para as nossas culpas e, a partir das nossas falhas, entendermos a nossa limitação, e o convite gracioso de Cristo é quando nós encontramos com ele e a gente se dá conta de todas as nossas cargas, ele faz o convite, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, né, diz a Bíblia. Ou seja, ele nos convida a colocarmos sobre ele tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos faz sofrer. Em tempos de pandemia, nós vamos encontrar muito isso.
por isso, a palavra, assim, ao mesmo tempo que a gente saúda a cada um e cada uma que estão conosco, colegas professores aí, estimadas alunos e alunas, nós saudamos vocês nesse encontro e, ao mesmo tempo, queremos deixar uma mensagem, então, de conscientização das nossas dificuldades e também o convite a uma vida, uma caminhada com Cristo em todo o nosso dia a dia. E, evidentemente, que a gente traga isso também para as nossas atitudes, inclusive no campo profissional, para que a gente possa, encontrando necessidades, buscar soluções para elas, encontrando falhas na nossa forma de pensar, ou mesmo nas nossas capacidades, a gente supra essas lacunas. Enfim, uma vida que se descortina diante de nós, com dificuldades, sim, mas na certeza da companhia de Deus e também na certeza, né, de que nós aí juntos, inclusive como instituição, como curso, professores, nós estamos aí juntos para buscarmos cada vez mais a construção de um mundo mais justo, mais solidário, mais humano e fraterno. Que Deus nos abençoe nesse nosso encontro e também todos os dias de nossa vida, especialmente em tempos de 19. É isso, professor. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Sempre é bom a gente iniciar uma atividade com uma perspectiva de acolhimento e de esperança, né? Ainda mais em tempos tão, vamos dizer assim, tempos de tanta dúvida, né? De tantas incertezas. Eu queria passar a palavra para o professor Álvaro, que é nosso parceiro na promoção desse evento, né? Que ele também possa fazer uso da palavra aí. Inicialmente, saúdo, então, com grata satisfação aos nossos colegas docentes e aos nossos discentes. Uma saudação especial a ti, Kleber, proponente e coordenador do curso de Engenharia da Produção, e ao nosso convidado, Gustavo, representante do Sistema S. Creio que o tema é extremamente oportuno. Tenho participado nas últimas semanas em encontros com entidades classistas, CDL e ACI, e noto grande dúvida e ponto de vista muito diferente em relação às atitudes e às expectativas dos diversos setores da economia. E aqui enquadra todos: indústria, comércio e serviço. Todos afetados, cada um de uma forma, por este malefício do vírus chinês. Bem, estamos na expectativa, vamos ter um bom diálogo e creio que são informações importantíssimas. Ou seja, da ótica do momento presente ao tempo futuro, podemos estabelecer perspectivas. Que tenhamos um bom encontro com interação dos nossos docentes e discentes. Obrigado, professor. Também gostaria de passar a palavra para o Gustavo, fazer uma saudação inicial aqui para matar a curiosidade do pessoal, até a hora que ele for falar, o pessoal já o conhece. Já o conhecemos, na verdade, já esteve lá no campus conosco, mas é uma oportunidade e um prazer muito grande mesmo estar contigo de novo, Gustavo. Obrigado. Boa noite, Kleber, e boa noite a todos os participantes. Obrigado pelo convite, é um prazer, muito legal participar dessas lives aí sobre um tema que acho que é bem relevante, acho que tem oportunidades legais de negócio e de desenvolvimento, que são as EdTechs. Me apresentando, né, sou Gustavo Moreiro, sou gestor de projetos de inovação do Sebrae, trabalho diretamente com startups, pequenas empresas de base tecnológica, foco muito forte na questão da inovação, e também dou aula em pós-graduação, sou professor de pós-graduação na SPM e na Unicinos. Então, acho que a ideia é um bate-papo, né, Kleber? Tu falou bem informal aí, né? Acho que está sempre aberto aí a perguntas e esclarecimento de dúvidas. A gente está à disposição aí para conseguir contribuir nesse evento. E parabéns aí para vocês todos aí pela organização. Certo, eu vi agora também que o professor Marco Tranini já também está conosco, o professor Bregolin, o Vitor Hugo, não sei se eu já tinha falado, professor, mas está conosco.
Enfim, eu vou me corrigindo aí, a minha tela é pequena aqui, gente, é difícil visualizar todo mundo, tá? Mas vamos tentar não cometer injustiças. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre as edtechs, que são vamos chamar assim, vou simplificar bastante, vou deixar o Gustavo falar mais especificamente sobre isso. São as nossas startups na área da educação, vamos dizer assim. São empresas que atuam na área de treinamento e capacitação, enfim, formação, né, de recursos humanos, utilizando, obviamente, as tecnologias. Eu vou iniciar a apresentação de hoje tentando criar, como foi no nosso primeiro evento, criar um contexto onde a gente, situando no tempo e no espaço, aquilo que a gente está vivenciando, né? E depois o Gustavo vem trazendo, então, as informações mais específicas sobre o tema. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar uma tela aí, que é a minha apresentação, e dizer para vocês que, para mim, é uma satisfação. Eu estou revisitando, em alguma medida, o meu mestrado, né? Estou trabalhando aí com a ideia de trazer alguns elementos da minha dissertação de mestrado para que vocês possam também tomar conhecimento do que foi elaborado naquela ocasião. Só por curiosidade, vocês estão vendo a minha apresentação? E vocês estão vendo a apresentação em tela cheia ou vocês estão visualizando a apresentação no PowerPoint, assim, com... Não está aparecendo para mim, Kleber. Está aparecendo... Para mim está... Quem está assistindo no celular precisa autorizar aí no celular a troca da tela, tá? No computador deve estar aparecendo direto, tá bom? Eu estou no computador. Bom. Eu informo que estou vendo. Tá. Então você deve tentar ajustar aí para ver o que está acontecendo. É um problema na máquina aí. Bom, gente, então, vou pedir a vocês, se puderem, fechar os microfones durante a apresentação, porque na gravação vai aparecer sempre a tela de quem está falando, tá? Então, quem tiver com o microfone aberto vai acabar aparecendo aí do lado da apresentação e também gera ruído microfonia. Tá na mão já. Que bom, ótimo. Então, vamos lá. A nossa ideia, então, dentro desse conjunto, né, dessa série de eventos que a gente está propondo para fazer algumas discussões em torno de cenários possíveis para depois dessa pandemia. Semana passada nós falamos sobre a questão das startups de uma maneira geral, hoje estamos falando sobre edtechs, e semana que vem vamos falar sobre a formação em engenharia numa perspectiva de resolução de problemas globais, né, ou de necessidades globais. Hoje, semana passada com a Iara, hoje o Gustavo, semana que vem o professor Tiago da Federal do Paraná. Então, vamos falar um pouco sobre esse processo de onde viemos, por que estamos aqui e o que pode acontecer daqui para frente, né? Então, pensemos da seguinte forma. Eu me perco um pouquinho porque eu fico liberando os acessos, tá? Então, minha porção feminina ela não está tão aguçada, vez ou outra eu perco um pouco a concentração. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer essa ideia do educar, né? O princípio fundamental do sistema educacional, que é o educar. Então, o conceito mais trabalhado em termos de educação, ele está voltado para a ideia da socialização de hábitos, de costumes, né? A transmissão de hábitos, de costumes, que criem um determinado ajustamento a padrões. Então, a ideia da educação vem muito fortemente arraigada dessa ideia de criar padrões. Ou seja, de criar uma forma, né, universal de comportamento. No comportamento, não no sentido apenas de como se portar na sociedade, mas um comportamento sociopolítico, econômico, cultural, né, sobre todos os aspectos. Uma uniformização.
Esse é o conceito, obviamente, duro, né, da ideia da educação. E essa educação, no modelo como nós conhecemos hoje, ela foi pensado, esse modelo foi pensado, foi elaborado num momento onde a gente tinha grandes transformações acontecendo no mundo. Nós tínhamos o iluminismo, né, acontecendo muito fortemente na França, e nós tínhamos a Revolução Industrial acontecendo com muita força na Inglaterra. Então, nesse momento, há uma convergência de necessidades. O iluminismo, com as suas ideias liberais, né, de fortalecimento dos setores médios, da força do mercado, da ideia da liberdade para produção, que nesse momento a gente precisa ter claro, né, a Europa vivia o absolutismo de uma maneira mais forte, o poder centralizado na coroa, no rei, né? E a educação, nessa época, não era algo como nós conhecemos hoje. Então, no contexto sociocultural, nós temos o iluminismo. Do outro lado, nós temos a Revolução Industrial demandando muita mão de obra para as indústrias, algo que até então não se havia percebido, né? E esse momento, então, que demanda essa mão de obra, ao mesmo tempo demanda pessoas com um mínimo de qualificação. E aí vem a ideia, né, do iluminismo e dos empresários de oferecer a educação gratuita, pública, aos setores médios e pobres da população. Por que médios e pobres, né? Antigamente, antes disso, né, a gente tinha uma ideia diferente de educação. E nesse momento, então, com a modelagem do sistema educacional voltado para atender essa demanda, então nós temos a concepção da escola como a nós conhecemos hoje. A escola como uma réplica do sistema de produção vigente. Então, se a gente parar para perceber, nós temos uma escola que tem uma campainha, assim como a empresa tem o seu sinal sonoro. Nós temos a escola dividida em setores, em turmas, assim como a empresa possui a sua ideia de turmas. Nós temos os nossos alunos segregados por faixa etária, assim como os produtos pela sua data de validade. Então, nós temos o data de fabricação. Então, nós temos todo um sistema de similaridade entre o princípio, a educação, o modelo educacional e o modelo produtivo. Nesse momento, então, a gente percebe aqui, eu queria trazer esse outro conceito, o conceito do adestramento, né? A gente tem um adestramento muito focado hoje nos animais, mas a ideia, por exemplo, quando você fala com um militar, o militar, ele fala do adestramento das tropas, né? O adestramento, ele está muito mais focado na ideia de desenvolver habilidades para desenvolver determinada tarefa, né? Trabalho. Então, o adestramento, a gente poderia dizer que é uma outra perspectiva de abordagem da qualificação de mão de obra. Muito mais focado na habilidade, deixando de fora outros elementos da formação integral do sujeito, tá? Eu não quero me espichar demais para que o Gustavo possa fazer bem a sua apresentação. Bom, antes desse modelo, nós tínhamos lá na antiga Grécia os filósofos, né? O Sócrates, por exemplo, né? Que tinha lá um modo peculiar de ensinar, né? Que era falando, não se escrevia. Então, para você aprender alguma coisa, você tinha que caminhar atrás do Sócrates, porque o Sócrates caminhava e falava. Né? Quem não pudesse estar junto de Sócrates não aprenderia nada, só quem estivesse ali. Sócrates também não escrevia, né? Aristóteles depois que vem com a escrita. Mas a escrita também de um livro. Você tem que ir lá agora ler o livro. Só tinha um livro, não tinha gráfica, não tinha reprodução deste livro. Então, é um outro problema que surge no processo da educação. Muito mais tarde, então, a gente tem o modelo de escola, por exemplo, dos jesuítas. Então, quem tivesse dinheiro,
as famílias mais abastadas conseguiam mandar, estou falando aqui de século XV, XIV, XVI, né? Então, se mandava os filhos para as escolas dos jesuítas. E eles eram ensinados pelos jesuítas. Obviamente, o volume de atendimento que os jesuítas poderiam dar e o custo disso impedia que grandes parcelas da sociedade pudessem atingir ou alcançar esse processo de aprendizagem, essa educação. E aí nós temos hoje um momento que está representado aí na tela de vocês por essa sala de aula, onde nós temos o professor, e a maioria das escolas ainda funciona assim, o professor como centro das atenções, o detentor do saber, e os alunos ali como algo como pessoas ou como seres que estão com suas cabeças vazias, buscando o conhecimento que está dentro da cabeça do professor. Né? Então, o professor é o centro da sala, os alunos estão todos voltados para o professor. E nós temos algumas experiências já rodando, já há algum tempo, que tentam criar uma outra ideia de educação, uma outra forma de trabalhar esse processo. Então, a gente tem ali nas últimas duas fotos, por exemplo, a gente tem a escola de Summerhill, essa em preto e branco, que é uma iniciativa da Alexander Neal na Inglaterra, que criou uma escola sem séries, sem obrigações aos alunos, era um internato, e as crianças participavam das aulas quando queriam, se queriam, né? E da maneira como elas achavam melhor. E é uma experiência bastante revolucionária, diferente daquilo que a gente vê, que num primeiro momento nós podemos até acreditar que não tem como dar certo. Mas aí o certo também é duvidoso, né, em termos de educação e formação. Então, recomendo a leitura do livro, né, Educação para a Liberdade, do Alexander Neal, para vocês entenderem melhor como se deu essa experiência. E depois, ali em verde, nós temos uma foto da Escola da Ponte, em Portugal, que também tem um método revolucionário de ensino, e não trabalha também com... É uma ideia parecida com a de Summerhill, né? Onde se trabalha a inclusão através de projetos de pesquisa, de desenvolvimento, e não simplesmente a transferência de conteúdos, né? Muito bem. Depois disso, historiando um pouco essa ideia da linha do tempo aí da educação, hoje nós nos encontramos nesse ponto central, nessa sala de aula, tentando romper, né, para um outro momento. Essas duas experiências eu não coloco como evoluções dessa, porque nesse contexto de Summerhill e da Escola da Ponte, como exemplos aqui, elas não criaram ainda corpo suficiente para ser colocado como uma alternativa ao modelo atual, né? Mas elas trazem algumas ideias bastante inspiradoras para repensarmos o processo. Muito bem. Então, nesse contexto, no atual contexto, a gente vive essa contradição, esse dilema, né? Ser ou fazer. Nossa tarefa é formar engenheiros cidadãos, administradores cidadãos, ou cidadãos, engenheiros, cidadãos, administradores. O que vem primeiro, a formação integral ou a formação profissional? Se isso ainda é uma situação que a gente discute na academia, e a UBRA fez esse debate, vocês estão percebendo uma mudança muito grande na forma, né, das nossas aulas, essa mudança de matriz curricular e essa nova proposta de ensino, ela está muito alicerçada nessa necessidade de formação integral. Se nós pensarmos lá no ensino fundamental e médio, como isso acontece, né? Muitas vezes a gente vê os professores dizendo que educação artística e educação física são menos importantes que português e matemática. Será? Com base no que se está dizendo isso? Talvez, numa visão de mercado, é preferível que o operário saiba mais matemática do que tenha uma saúde melhor. Talvez seja um paradigma, né, a ser trabalhado. Mas todos os estudos, né, ou grande parte dos estudos recentes demonstra que a formação integral do sujeito demanda todas as competências
todas as habilidades e todas as atitudes, numa concepção mais abrangente. Então, o dilema do educador tradicional é esse, é ensinar a ser ou ensinar a fazer. E nessa perspectiva, a gente tem a ideia, então, que o Carl Jung traz para nós, de que todos nascemos originais e morremos cópias do sistema. Foi feito um teste, tem um pesquisador dessa área do ensino, chamado Ken Robinson, que é um inglês, e ele narra uma das experiências de um projeto que eles desenvolveram, um projeto de pesquisa, onde eles acompanharam por cerca de 10 anos alunos do ensino fundamental de uma escola, de escolas inglesas. E eles fizeram um teste que ele chamou de teste do bacalhau. Esse teste consistia entregar um clips para o aluno e perguntar para ele quantas coisas poderiam ser feitas com aquele clips. E esse é um teste para identificar pensamento divergente, que é pensar fora da caixa, podemos dizer assim. E determinaram que se as crianças chegassem a um determinado número de respostas, elas seriam consideradas gênios do pensamento divergente. Então, com crianças de em torno de 5 anos, 98% das crianças foram consideradas gênios. Depois, refizeram esse estudo, essa prova, 5 anos depois, com as mesmas crianças. E essas mesmas crianças, então, somente 68 foram consideradas gênios. As mesmas crianças. Passados mais 5 anos, ou seja, 10 anos, esse percentual caiu para menos de 30%. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que ao longo desse processo, essas crianças foram educadas. Elas entraram num padrão que diz, não está certo, isso não é possível, a resposta está atrás da folha, mas não olhem, não colhem, não conversem com o colega, não peguem informação com ele. Tudo diferente daquilo que a gente entende como algo que tem que ser trabalhado, como, por exemplo, trabalho em equipe, socialização de conhecimento, informação, produção de conhecimento. Então, vejam a contradição que existe entre o que se espera do formado e o que se oferta ao formando, né, que está em processo de formação. Então, por quê, né? A grande pergunta é por quê? A resposta mais fácil, mais conveniente, é de que, ao fazer isso, nós estamos sendo manipulados, nós somos vítimas, nós não temos protagonismo nenhum com relação a isso, o sistema está montado para ser assim, sempre foi assim, e nós não temos como mudar isso. Mas, na verdade, existe uma outra resposta, que é uma resposta mais doída, que é aquela resposta que está relacionada com as nossas escolhas. Essa figura aqui traz um pouco da ideia, né, existe o simples mais errado, e existe o complexo mais correto. Quantos de nós prefere ou opta pelo caminho simples, ainda que ele esteja errado, ainda que ele não seja o ideal, né? Então, quando, por exemplo, nós temos essa experiência, a gente faz isso nas nossas aulas. Quando eu ofereço ao aluno a possibilidade dele desenvolver conhecimento, produzir conhecimento, muitas vezes o aluno, que não é somente culpa dele, o processo o constituiu assim, ele levanta a mão e diz, mas professor, eu estou pagando para que o senhor me diga como é, e não para eu desenvolver como tem que ser feito. Então, às vezes, a gente acaba fazendo essa escolha, que é a resposta do simples mais errado, simples mais insuficiente. Mas não é somente, às vezes, né, muitas vezes não é somente uma escolha pessoal, também está relacionado com um modelo que é criado. Muitas vezes os governos, as pessoas que pensam o processo educacional, também têm os seus limites humanos, materiais, financeiros, e fazem o que é possível. E nem sempre o possível é o ideal, é o correto, né? Então, eu prefiro acreditar sempre que exista alguma alternativa e de que é possível de se fazer melhor, né? Então, às vezes, o melhor ele tem um grau de complexidade maior e demanda mais esforço e mais, algumas vezes, interesse, né, para que as coisas aconteçam. Bom,
Então, aí, diante desse processo todo, eu trago aqui uma frase do Paulo Freire, que ainda que no Brasil muitas pessoas acreditam que Paulo Freire não é grande coisa, é um dos educadores mais lidos do mundo, né, mais citados. Então, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, eu não consigo aprender sozinho. Se eu não coloco em xeque aquilo que eu estou desenvolvendo, eu não tenho certeza, eu não tenho como ter certeza de que está certo. Algum de vocês já deve ter passado por essa experiência, resolver uma equação de matemática, chegou, agora está certo, aí leva para o professor, está errado. Ou leva para um colega, e o colega achou um outro número, um outro resultado. Por que isso? Porque quando eu estou preso nas minhas crenças e não compartilho isso, não troco, muitas vezes eu estou enganado, né? Mas eu não tenho como verificar se eu estou enganado ou não. Então, eu preciso compartilhar os saberes para construir novos saberes mediatizados pelo mundo. Preciso de um contexto para que isso ocorra. Vou tomar a liberdade aqui de entrar numa seara que não é a minha, mas muito superficialmente. Em muitos momentos, eu converso com o pastor Volmir sobre os textos bíblicos e a importância que ele me relata de entender o contexto em que aquilo foi escrito, na época em que foi escrito. A gente vê pessoas interpretando o texto bíblico como se ele tivesse sido escrito ontem, por algum jornalista, muitas vezes. Então, são situações muito diversas que, se eu não consigo situar no tempo e no espaço as condições em que aquilo foi produzido, eu não vou conseguir desenvolver, promover, né, novos conhecimentos. Muito bem. Então, que contexto é esse? Que mundo é esse, né? O mundo que nós vivemos hoje é esse. É o mundo da estação espacial, da exploração espacial, das redes, da indústria 4.0, dos drones, dos robôs, das redes de internet, da impressão de órgãos. É esse o mundo que a gente está falando. Esse é o mundo em que essa educação vai ser produzida. A nova educação, o novo modelo educacional. Mas esse contexto, ele também tem esse outro lado. Nós ainda temos violência, nós ainda temos fome, nós ainda temos o problema do desemprego, nós ainda temos alguns totalitarismos, e nós temos uma série de outros problemas que ainda não foram resolvidos e que talvez nunca sejam resolvidos. O problema é o seguinte: esse excedente todo, ele vai acompanhar esse processo? E se nós verificarmos, a partir do momento em que todas essas tecnologias entram em ação, a tendência natural é que a dependência do trabalho humano para a sobrevivência da nossa espécie comece a reduzir. E esses excessos de contingente de pessoas que não vão fazer parte do processo, o que será feito com elas? Isso é outro debate. Mas o processo educacional tem que dar conta disso. Se nós não tivermos um processo sustentável de transformação, o refluxo daquilo que não foi incorporado ao processo, de alguma maneira, ele vai se fazer ver ao longo do tempo. Então, aqui talvez esteja o grande salto de qualidade. Nós não precisamos mais aprender para saber. Nós precisamos aprender a aprender. Todo aquele que for capacitado para aprender sempre, ele não terá problema ou não terá grandes problemas para se adaptar às mudanças. Então, eu preciso aprender a aprender e desenvolver competências, habilidades e atitudes, não somente habilidades. Vamos dar um exemplo disso? Eu posso aprender o AutoCAD, eu posso aprender um determinado software. O software, provavelmente, em 3, 4 anos, ele vai ser substituído por uma nova versão ou por um novo software que vai fazer mais coisas do que aquele que eu aprendi. Se eu ficar bitolado a aprender a utilizar o software, a ferramenta, eu estarei fora do mercado assim que o software for substituído. Se eu não aprender a dinâmica do processo, a metodologia, o conhecimento que gerou aquele software,
eu não vou conseguir acompanhar a evolução do mercado. Eu não vou conseguir me colocar novamente dentro das mudanças que serão promovidas no mundo. Certo? Porque atrás de mim está vindo uma nova geração que está aprendendo essa nova ferramenta. Bom, então nessa perspectiva, a educação ela tem um outro propósito. Não mais formar para atender uma necessidade. Ela tem um propósito de liberdade. O propósito principal da educação é libertar as pessoas. Então, ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. De novo, Paulo Freire. Então, não é possível aprender sozinho, mas também não é possível se libertar sozinho. Eu não consigo, eu sozinho, mudar o mundo. Eu não consigo, eu sozinho, desenvolver uma nova tecnologia. Eu não consigo sozinho fazer nada. Eu preciso da comunhão, da troca. Eu preciso estar em sociedade para que isso aconteça. Então, nessas várias nuances que nós temos aqui sobre a educação, né? Adestrar, formar, imaginar, transformar, libertar, formar, criar, a liberdade passa a ser o centro do processo de constituição dos sujeitos educados. E aí eu já estou me encaminhando aqui para o fim, eu trago alguns pensadores aqui que eu acho interessante. O Piaget, por exemplo, que diz que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Ou seja, não é simplesmente um padrão de repetição. Não é suficiente para a nossa evolução reproduzir aquilo que já foi feito. Nós precisamos produzir conhecimento para sustentar as mudanças que enfrentaremos. É insuficiente o que foi feito na década de 80, 90, para sustentar, por exemplo, o modo de produção de alimentos no mundo de hoje. O aquecimento global, por exemplo, demanda conhecimentos e atitudes e ações que até então nós não tínhamos esse problema, não tínhamos soluções. Então eu preciso pensar à frente, eu preciso desenvolver coisas novas. Aí vem um ponto só bem rápido aqui que eu gostaria de deixar claro também. Não é possível fazer coisas novas se eu não sei o que já foi feito. Então, desconstituir o passado, não se preocupar com a caminhada já feita, significa, obviamente, a possibilidade concreta de repetir os erros do passado. Eu preciso conhecer o passado para propor coisas novas, ou reafirmar coisas positivas do passado. Agora, se eu não conheço o passado, eu posso incorrer no erro de apresentar coisas supostamente novas que não passam de uma cópia, muitas vezes piorada do que já foi feito no passado. Tá? Então, a gente vê, daqui a pouco, propostas de formação, vamos dizer assim, meio positivistas, né? Coisas que já foram feitas, que já foram desenvolvidas e que talvez não tenha dado tão certo assim como a gente imagina. Bom, mas para propor coisas novas, eu preciso ter liberdade, liberdade para criar. Então, a criatividade, o Einstein diz que é a inteligência se divertindo. Se eu encapsulo essa inteligência, se eu boto essas mentes dentro de uma caixa, eu dou forma a elas, né? Vou formar pessoas. Formar é dar forma. A gente forma o gelo. Todos os gelos saem iguais naquela forminha. Se eu não dou espaço para que a criatividade surja, eu estou dando forma. Eu estou negando o direito à criatividade. E aí o Neil, o Alexander Neil, ele traz a ideia de que a meta da existência de todos nós é encontrar a felicidade. Ninguém está aqui para ser triste. Todos nós queremos ser felizes. Então, a meta da existência é encontrar a felicidade, o que significa encontrar interesse. Se eu não me interesso, eu não vou fazer nada. Eu vou aprender aquilo que me interessa. O que não me interessa, eu vou deixar de lado. Então, se a nova escola, se a educação não consegue propor aos alunos algo que seja interessante a eles, eles não vão aprender. Eles não vão desenvolver.
Então, vejam que há uma certa relação. Então, encaminhando aqui a nossa apresentação, voltamos à ideia de que todas as áreas são importantes para desenvolver esse sujeito integral cidadão, não apenas a matemática, né? Então, é necessário dizer que não é a quantidade de informações, nem a sofisticação em matemática que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar o conhecimento no contexto. Edgar Morin. Então, vejam só, essa ideia que a gente tem de que não precisa mais escola, não precisa mais professor, o conhecimento está na nuvem, está no Google. Gente, informação não é sinônimo de conhecimento. Informação é base para o conhecimento. Mas quantos de nós acessa aqui a internet? Todos que estamos aqui temos acesso à internet. Quantos de nós efetivamente conseguem produzir conhecimento a partir das informações que busca na internet? Porque na internet existe conhecimento sistematizado, sim, mas o conhecimento sistematizado nem sempre ele é apropriado por quem o acessa da maneira devida. Se fosse assim, não teríamos tantas divergências de entendimento sobre o mesmo ponto de vista, né? Aquela ideia do é 6 ou é 9, né? Bom, e esse contexto, e aqui eu trago um dado real, né, da pesquisa da PNAD de 2018, onde o Brasil tem 71 milhões de domicílios. Vejam só. Desses 71 milhões, apenas 32% tem computador. Computador. Outros têm um tablet, um smartphone, mas computador somente 32%. Acesso à internet são 56 milhões. 79% dos brasileiros, dos domicílios brasileiros, têm acesso à internet. No entanto, apenas 19% tem banda larga fixa em casa. Mas, professor, o que tem a ver banda larga? Vejam só, nós estamos falando de um futuro onde a gente vai aprender online, vai ter plataformas, a gente vai ter todo um mecanismo voltado para os autodidatas, para o processo de aprendizagem à distância. Mas vejam o gap, o abismo que existe entre a realidade que a gente vive hoje e esse mundo que já está aí batendo na nossa porta. Eu pergunto a vocês, existe possibilidade de um aprendizado qualificado utilizando o celular e a internet móvel do celular? Vocês conseguem imaginar a produção de um texto feito, a elaboração de um TCC feita no celular? Então, quando eu mostrei aquelas telas anteriores do contexto, a ideia é a seguinte: para que a gente possa dar esse salto, que me parece inevitável, nós temos um passivo, nós temos um conjunto de problemas estruturais que precisam, sim, ser resolvidos. E eles estão aqui, escancarados com dados de 2018. A notícia boa é que esses números, eles não são tão negativos. Agora, a notícia ruim é que eles pioraram, né? Nos últimos tempos, e com a pandemia, certamente isso piorou mais. E o pior ainda é que as classes... Isso aqui nós estamos trabalhando com médias. Agora, se nós pegarmos as famílias mais pobres, esse número ele fica maior ainda. Então, é muito complicado isso. É muito complicado de resolver isso. Muito bem. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: ó, no mundo virtual, tudo é mais fácil. Né? Tudo é mais fácil. Por quê? Porque são redes, são conexões. Eu hoje tenho um mundo ideal para mim. Eu acesso o meu Facebook, só vejo pessoas no meu Facebook que pensam a mesma coisa que eu. E quando aparece alguém que não pensa igual a mim, eu vou lá e corto ela do meu Facebook, bloqueio. Né? Então, as redes possibilitam isso, mas isso cria bolhas. Né? Essas bolhas, então, elas acabam por criar contextos diferentes. E a gente vê pessoas defendendo teses a partir de bolhas que não representam efetivamente o que está acontecendo no mundo. Né?
Então, as tecnologias têm potencial para acelerar e democratizar a educação, né, e a produção de conhecimento. Porque o conhecimento ele pressupõe informação, então a informação está na rede. Só que a ferramenta não substitui o método. Não adianta eu ter o computador, eu ter a plataforma, se eu não consigo desenvolver um método de estudo, de aprendizagem, para que eu possa transformar aquela informação em conhecimento. E tem muita gente que foca na tecnologia, né? Quer aprender o software, quer aprender a ferramenta, né? Enquanto que o que importa é o que está por trás, é o conhecimento elaborado e disponibilizado através daquela ferramenta. Então, essa ideia de mundo, ela passa, virtual também, ela passa muito por essa ideia de coisificação das pessoas, né? A partir do momento que tu é especialista num software e o software sai de linha, tu saiu de linha junto. Tu não te atualizou. Então, as pessoas, elas acabam sendo coisificadas. Não estou aqui dizendo que existe um único culpado para que isso aconteça, mas é uma realidade que a gente vivencia. Muitos de nós, nesse momento, estão passando por experiências desse tipo. Eu acho que todos aqueles que se aproximam dos 40 anos começam a ter isso mais presente na sua cabeça, né? Bom, vamos adiante. Então, eu encerro minha apresentação aqui com essa reflexão do Bauman. Tá? O Bauman traz a ideia da sociedade líquida, né? Onde as coisas se fazem e desfazem numa velocidade muito grande e com uma simplicidade também exagerada. Então, viver uma multidão de valores, normas, estilos de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Hoje nós temos dezenas de futuros possíveis. Hoje nós temos várias alternativas. Todos nós estamos nos bancos escolares, numa posição ou outra, construindo esse futuro. E existem 1000 futuros possíveis. Qual deles é o certo? Existe a possibilidade de uma supremacia de um em relação aos demais? E mais do que isso, conviver com essa situação, que preço psicológico isso está nos cobrando? O quanto a nossa sociedade é saudável a partir de indivíduos que não são tão saudáveis assim. Será que a nossa sociedade pode ser saudável? Essas são reflexões que a gente precisa fazer, e eu resgato aqui a ideia de que o nosso objetivo nesse planeta é sermos felizes, né? Encontrarmos a felicidade. E toda vez que o sistema está montado, ou que nós montamos um sistema que não nos permite ser felizes, parece que estamos indo contra a nossa existência, né? Então, temos um desafio grande, nós temos que dar esse salto, não existe retrocesso possível, o nosso futuro está sim nas tecnologias, está sim na utilização dessas tecnologias que podem, de fato, acelerar muito o nosso processo de desenvolvimento, mas nós temos esse passivo para resolver. Essa é a minha percepção, tá bom? Eu concluo aqui, quero de imediato passar a palavra para o Gustavo, e no final daí a gente abre para outros posicionamentos, comentários, dúvidas, entendimentos. Show de bola? Vou tirar minha apresentação aqui. Muito obrigado por terem me ouvido. Gustavo, a apresentação, a tela é tua, tu pode compartilhar a tua apresentação, fica à vontade aí. Tá bem, vou fazer isso agora. Uhum. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Me enxergando bem? Vamos lá. Parecendo bem aí, Kleber? Tá vendo bem aí? Estou ouvindo bem, Gustavo. Tá tudo... Tá cortando.
Estão me ouvindo direitinho? Tudo certo, estamos Posso ouvindo começar? bem. Só que agora a tua tela tá. Sim, a tua tela agora está pequenininha. Só não dá para ver. Tá. Mas tá tudo certo. Agora chegou aqui. Para mim tá travando. Eu vou tocar ficha aqui. Qualquer coisa vocês me sinalizem no chat aqui, tá? Tá, jóia. Vamos lá, gente. Bom, boa noite de novo. A ideia agora é fazer um bate-papo com você sobre EdTechs, né? Que agora nesse cenário atual aí de pandemia, eu vejo aí como uma grande oportunidade de desenvolvimento de ideias. Certamente vão surgir muitos negócios nessa frente, e serve tanto para o ensino superior como para até o ensino básico. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, a gente falar aí sobre EdTechs com seus desafios e oportunidades, tá? Mas eu acho que é legal, o Kleber chegou a introduzir rápido ali o tema sobre isso, mas acho que é legal também contextualizar, não sei se é do conhecimento de todos aí, o que efetivamente são as EdTechs, né? E quando a gente fala de EdTech, na verdade é uma mescla de educação e tecnologia, de educação tech e de tecnologia, no momento ali de desenvolvimento e uso de tecnologia para a gente potencializar a aprendizagem. A aprendizagem em que sentido, tá? Sair daquele modelo tradicional de quadro, professor falando, aluno ouvindo, não tendo interação. Então, quando a gente fala em EdTech, assim, eu vejo muito a questão prática, a questão visual, a experiência do aluno, e aí ela é incorporada ao ensino através de produtos, aplicativos, ferramentas, e aí isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Eu vou trazer, inclusive, alguns cases aí que são legais nessa área de educação, tá? Educação mais tecnologia, né? Eu estou trazendo hoje para vocês uma vertente que é onde eu atuo bastante no Sebrae, uma vertente não só de educação, mas também de tecnologia e inovação, que são áreas em que eu estou, de alguma forma, bastante inserido. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em escolas, universidades, a gente tem alguns desafios, né, que existem, acredito que todos já tenham presenciado alguma coisa assim, que é tanto a falta de estrutura física, como professores despreparados, sistemas educacionais de alguma forma arcaicos, que foi o que eu citei anteriormente, ou seja, aquele modelo tradicional que, de alguma forma, quando a gente fala principalmente em geração Z, geração millennials, que é essa turma mais nova, eu sou pai de 2 filhos, pequenos, uma guria de 10, um guria de 5, esse modelo já não funciona mais, tá? O sistema educacional atual. Ou seja, como é que tu prende essa gurizada mais nova, essa gurizada que tem uma batida diferente, extremamente conectada, ou seja, que desafio, que estrutura física a gente precisa, que tecnologia a gente precisa para, de alguma forma, conseguir segurar essa turma em aula e ter, efetivamente, uma produtividade. E aí, mais na frente, vocês vão entender que quão importante é a questão da educação para a gente conseguir acompanhar o que está sendo desenvolvido na questão tecnológica, porque daqui a pouco vai chegar um momento que pode ser que surja um gap aí, ou seja, a tecnologia está evoluindo tanto, mas vai chegar um momento que a gente não vai ter gente preparada para utilizar, para chegar nessa tecnologia, ou seja, a gente vai ter um momento que a tecnologia vai esbarrar na própria falta de qualificação das pessoas e em seguir desenvolvendo. E eu vou explicar para vocês um pouco mais na frente isso aí. Existem problemas, e como existem os problemas que eu citei antes, também é um mercado com muitas oportunidades, tá? Acho que é legal mostrar que o segmento de educação voltado para a questão de tecnologia é o segundo maior esse mercado de startups que existe no país, tá? A gente tem aí mais ou menos, esse número varia, de repente posso estar passando um número um pouco desatualizado, mas certamente fica nessa casa de 350 a 400 empresas, tá? É um mercado aí que cresce uma casa perto de 20% por ano, crescimento mundial, e é um mercado aí de bilhões, tá? 252 bilhões, essa era uma previsão aí de valor para até 2021, até 2020, agora até o final do ano, em função do advento da pandemia, esse número pode ter algum tipo de oscilação, e pela movimentação que está acontecendo no mercado, aí certamente, acredito que esse número, se bobear, ele pode até subir. Tá? 60% de tudo que é desenvolvido dessas empresas EdTech é para produção de conteúdo, tá? E 70% é SaaS, que é como modelo de negócio, que é software como serviço. Ou seja, aí eu acho que já tem uma possibilidade, eu vou mostrar para vocês mais adiante, de desenvolvimento, ou seja, é um mercado muito grande, tá? Que tem bastante empresas, startups trabalhando,
porém, muitos num nicho ali que é produção de conteúdo, geração aí de esses cursos de AD, que a gente conhece, eu vou citar alguns para vocês logo ali na frente. Então, tem muita possibilidade de desenvolver, embarcar tecnologia, e também vou falar mais à frente, realidade aumentada, realidade virtual, Big Data, ciência de dados, né, para eventualmente a gente qualificar ainda mais essa questão da educação, né. Educação essa que eu falo tanto de ensino básico aí como de educação corporativa, ou seja, quando existem esses tantos projetos, 350 projetos, fundamentalmente eles trabalham tanto do ensino básico como a educação corporativa, e eu vou citar um pouquinho aqui para vocês, tá? Em relação à educação básica, metade dessas empresas, eles focam em soluções para a educação básica, tá? Conciliando processos tradicionais com novas tecnologias, e chegando naquilo que eu comentei antes para vocês, tá? Alunos com experiências de aprendizado mais lúdicas, visuais, de novo, remetendo àquela geração que eu falei, geração G, geração Z, geração Millennials, uma turma que está muito mais conectada e que não aceita mais a questão que está posta aí dentro das escolas, enfim, universidades. Tá bem? Então, metade dos projetos focam muito nisso, tá? Das startups. E aqui eu citei alguns casos legais, depois vocês podem até pesquisar, que é o Mundo 4D, que é um mundo novo de aprendizado através da tecnologia, e trabalha muito a questão da robótica. Tá? Só posso falar com uma propriedade muito, muito legal, assim, que eu já desenvolvi lá junto com o Sebrae 4 desafios na área de robótica, em eventos de inovação que eu fui responsável, tá? E é impressionante, e para a minha idade, eu tenho 41 anos, é vexatório, inclusive, tu vê uma gurizada nova lá, desenvolvendo um monte de coisa, de tecnologia na área de robótica, utilizando Lego, trabalhando Arduino, automação, cara, é um negócio muito legal de tu ver. E a gente trouxe uma gurizada aqui que ia dos 12 aos 18 anos, tá? E é muito legal tu perceber a evolução deles quando tu leva a educação de uma forma de experiência, de desafio, de prática. A gente tem um projeto muito legal com o pessoal dos maristas, que é o pessoal dali vinculado à PUC, mas né, no bairro Mário Quintana, que é o bairro mais pobre de Porto Alegre. Eles têm um projeto muito legal na área de robótica, eu já fiz alguns projetos com eles lá também, e vale a pena ver o que sai dali. A qualificação no bairro mais pobre de Porto Alegre, assim, um bairro onde tem traficante, tem os bala na cara, e dali surgem pessoas e ideias, tem gente que está empreendendo, tem gente que, para vocês terem uma ideia, fez mestrado, fez doutorado, dá aula na PUC, ou seja, muito em função do que eles oferecem ali de oportunidades, principalmente nessa área aí na área de robótica, né? Muito, muito legal de conhecer. Na questão também da educação básica, a gente tem o pessoal do Crânio, né, que é uma plataforma aí de aprendizado, enfim, biologia, química, física, matemática. Ele é um processo aí de gamificação do aprendizado. Então, quando a gente fala em tecnologia gamificada, que a gente fala que aí gera engajamento, são etapas, são desenvolvimentos, simulando como se fosse o desenvolvimento de um jogo, mas não é efetivamente um jogo, mas enfim, tu transforma o aprendizado com uma ótica de desenvolvimento no processo gamificado, como é feito em jogos, tá? Então, é uma plataforma que está bem consolidada e bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhada, e ele foca muito em aprendizado aí na questão da educação básica, que eu acho que aqui tem um caminho muito interessante a se pensar. Todas as crianças, eu tenho um filho de 5 anos que joga videogame, joga Wii, joga PlayStation tranquilamente, ou seja, como é que tu leva a educação de uma forma gamificada e que potencialize a capacidade dele de aprender cada vez mais, né? Isso é um desafio muito legal aí. Acho que não só na educação básica, mas acho que também pensando na educação superior, falando na UB especificamente aqui, daqui a pouco a gente trabalhar um processo de gamificação para alunos que querem empreender. Ou seja, eu acho que isso nas universidades é algo que poderia ser bem interessante. Falo de UBRA, falo de PUC, falo de Unicinos, falo de todo mundo, que eu acho que é bem legal as universidades pensarem, eu falo também pelo Sebrae também, de pensar, principalmente nesse período de pandemia, pensar novos modelos de negócio, né, e eu acho que esse processo de gamificação pode ser algo bastante interessante a ser pensado.
Questão da educação corporativa também, né? Tem várias não, né? É o mercado aí que eu acho que aí também tem outra oportunidade, tá? De capacitação de funcionários para ter os colaboradores engajados e entregando resultados. Fica na casa de 7% das empresas geram solução pensando na questão corporativa, ou seja, vendendo soluções para empresas. Então aí eu acho que é algo que pode ser bastante interessante. A gente está vendo aí uma mudança na questão corporativa muito relevante, à medida que eu vi uma reportagem na FGV que aproximadamente aí 50%, 60% das pessoas não voltam mais para sua base, no princípio vão começar a trabalhar home office. Então, como é que tu qualifica essas pessoas que vão estar em casa? Como é que tu trabalha a produtividade deles? Como é que tu entrega para eles novos conhecimentos? Como é que tu mantém esse cara engajado e entregando resultado? Entendeu? Eu falo por mim, eu no Sebrae, em princípio, estava conversando com o Kleber antes, eu, em princípio, não volto mais, assim, para a sede lá. A gente vai fazer um modelo mais híbrido, assim, eu vou para o Sebrae quando tiver algum tipo de reunião mais importante ou quando eu tiver vontade, quiser dar uma desopilada e sair. Mas, via de regra, uma grande parte do pessoal fica em casa, e aí a questão da educação corporativa pode ser uma oportunidade interessante aí de trabalhar os funcionários e de qualificá-los e engajá-los aí no modelo de trabalho um pouco diferente agora que está mudando, né? Um pouco não, bastante diferente, né? Aqui é um exemplo do Nidu, que é uma empresa do Espírito Santo, tá? Então acho que aí tem um negócio que é legal, assim, claro, São Jerônimo aqui é mais perto, né? Acho que a maioria de vocês aí acaba sendo de São Jerônimo, uma cidade mais no interior, assim, uma cidade menor. E eu gosto sempre de falar isso para tirar essa síndrome do interior, a síndrome do vira-lata, tá? Essa própria Nidu, isso não é para mim, o síndrome do vira-lata no sentido seguinte, eu sou aqui de São Jerônimo, é uma cidade pequena, não é para mim, inovação não chega aqui, não, chega sim, a gente tem cases muito legais no Sebrae, e a Nidu é uma do Espírito Santo, também, em princípio, não é um polo de inovação e conseguiu desenvolver uma ferramenta que está vendendo o Brasil inteiro. Tá? Eu tenho projetos ali que eu tive pelo Sebrae que foram de empresas de Selbach, uma cidade chamada Colorado, com 2.000 habitantes, Selbach com 5.000 habitantes. Então, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em empreendedorismo, e até não sei se daqui a pouco a maioria é funcionário, pensando em intraempreendedorismo, tá? De vocês inovarem dentro da empresa, isso é possível, tá? Independente da cidade que vocês estão, independente das empresas que vocês trabalham, uma empresa é pequena, ela não precisa inovar. Cara, isso é a maior bobagem que existe, entendeu? Escritório de advocacia, eu trabalho no escritório de contabilidade, em princípio são setores mais tradicionais, não, tá? Tô fugindo um pouco, assim, do tema, já volto, mas acho que é importante citar isso, tá? A inovação é importante, independente da cidade, porte da empresa, o segmento que vocês estão atuando, importante é inovar. E aí pode acontecer um caso como esse aqui do Nidu, que é uma empresa lá do Espírito Santo, uma cidade, não sei se é da capital, uma cidade menor, não lembro, tá? Mas que também conseguiu desenvolver uma solução corporativa que atende o Brasil inteiro, tá bem? Temos a questão dos cursos livres, né, que aí, enfim, a gente tem vários, né, que são cursos online, educação à distância, e isso está crescendo cada vez mais, né, por exemplo, ali o primeiro tópico ali é um perfil meu, assim, tá, tem que conciliar educação, trabalho, vida pessoal. Eu, sinceramente, eu acho que está sendo bem questionável, eu falo pelo Sebrae, tá, tu segurar o cara numa sala de aula lá por 4, 5, 6, 8 horas, cara, é super complexo, entendeu? Porque às vezes o cara não tá afim. Então, como é que tu gera um conteúdo relevante, interessante, que disponibilize com que o cara tenha uma flexibilidade? Cara, hoje não é um dia que eu tô afim, entendeu? Tô afim de, ou eu produzo mais na manhã, ou gosto de, daqui a pouco, vou separar para me qualificar na terça e na quinta. Eu, por exemplo, dou aula na SPM, tem uma turma que eu dou no sábado, cara, é 8 horas, eu começo às 8 da manhã e vou até às 5 da tarde. Os caras ficam o dia inteiro lá, 9 da manhã até às 5 da tarde. Pô, é um desafio, entendeu? Então, pô, o que eu faço muito lá é mão na massa, entendeu? É experiência, é pouca teoria, muita prática, porque para tu segurar a gurizada ali, tu tem que dar algum tipo de propósito, assim, alguma isca ali, senão os caras não vêm. Tá? Então, como tu pensa, isso vale também para as universidades, também no caso da UBRA, como é que a gente trabalha essa questão também de educação à distância, para quem tem feito isso de alguma forma, e começou a fazer bem isso, é a PUC. A PUC tem feito cursos de AD, tem trazido aí pessoas bem relevantes, inclusive gente bem famosa aí, de nome, para fazer os cursos EAD, e
segundo eles me disseram, tem sido um sucesso bem legal. Então é algo que tem crescido, se representa em mais ou menos 20% do mercado de startups, e tem um mercado ainda que eu acho bem interessante para crescer, buscar alguns nichos específicos, eu acho que tem frente ainda aí. Tá? E esses cursos estabelecem rotina de estudos, né, que foi aquilo que eu comentei, né, permitindo que as pessoas adquiram habilidades sem precisar frequentar uma instituição de ensino tradicional. Estou falando isso bem francamente, tá? Estou falando trabalho no Sebrae, a turma aqui é da Ubra, mas acho que a gente tem que jogar, claro, assim, a gente, de repente, pensar à frente, tanto como Sebrae, tanto como Ubra, tanto como universidades, escolas de ensino básico, acho que a gente tem que pensar sempre adiante, tá? Tentando sair daquele modelo tradicional que tende a reduzir bastante. Esse aqui é um exemplo Udemy, tá? Que é uma plataforma aí que, inclusive, tu pode... tem cursos aqui que tu pode desenvolver, pode acompanhar, né, cursos online, vídeos online, inclusive tu pode postar cursos aqui, tá? Então aí a plataforma, a gente pode se dizer assim, aberta de conhecimento que extremamente grande, enfim, tá ali, até vocês, na página que eu printei ali, escolhe entre 100 mil cursos online com novas edições publicadas mensalmente. Então é um modelo aí de cursos livres que funciona muito bem, e tem vários outros. Tem o Duolingo também, né, quando a gente fala em cursos livres, é um curso de idiomas, ele também é um processo gamificado de aprendizagem de idiomas, então a gente tem aí inglês, espanhol, italiano, francês, ou seja, um modelo bastante interessante aí de aprender idiomas de uma forma gratuita, ele gamifica o processo. Esse eu já usei algumas vezes para o inglês, ele é bem legal, assim, tu tem metas ali, aí tem toda uma história, tem uma coisa toda lúdica de um processo de gamificação, então tu chega numa etapa lá de desenvolvimento do teu idioma, tem algumas perguntas e respostas, aí tu ganha troféu, ganha prêmio, ganha dinheiro virtual, e aí tu começa a te engajar nisso, que esse é o propósito da gamificação, né, engajar, e o cara vai adiante crescendo no aprendizado do idioma, né, que pode ser N coisas. Gamificado pode gamificar o processo de contratação de pessoas, pode gamificar um processo de empreendedorismo, um processo de inovação na empresa que vocês atuam, enfim. Aí tem um campo vasto de trabalho. Outra coisa legal de curso livre, que é um negócio que eu tenho feito bastante, tá? Eu sugiro vocês aí, galera que tem conectado no Spotify, né? Que são os podcasts. Acho um negócio bem legal, tenho ouvido bastante. À medida que eu estou agora home office, eu tenho ouvido bastante vários podcasts, aí tem vários, tem o Braincast, tem outros, agora de cabeça eu não lembro, posso passar para vocês depois, tá? Mas tem vários podcasts, mas tem alguns bem interessantes, tu escreve normalmente ali, a inovação, vai lá no Spotify, tu escreve inovação, aparecem vários podcasts com tema, e cara, eu acho bem interessante, assim, tem ali uns áudios vai de 10 a 40 minutos, tá no trânsito, tá saindo, ou tá aqui concentrado, fazendo um trabalho, e aqui tu tá ouvindo, ao invés de estar, de repente, ouvindo uma bobagem, ouvindo notícias, agora atualmente, principalmente, aí, só notícias complicadas aqui, então daqui a pouco vou dar um oxigenado, vou me qualificar um pouco, vou botar um fone de ouvido e vou ouvir um podcast com temas aí sobre diferentes temas que vocês buscam aí, tem de educação, tem de inovação, enfim, aí vocês podem buscar, inclusive, de edtechs, né, então acho que podcast, eu acho que é um modelo bem interessante aí, e que eu acho que, pelo menos pelo que eu tenho falado com as pessoas, tem crescido cada vez mais aí a procura e a geração de conteúdo nesse formato, né. Quando a gente fala em inovações tecnológicas, tá, gente, quais são as inovações que provavelmente elas vão revolucionar as edtechs, tá? O que eu penso, tá? Quando a gente fala aí, desculpa, realidade virtual e realidade aumentada, inteligência artificial, né, que é simular através vamos imaginar robôs, comportamento humano. A questão da realidade virtual, é aqueles óculos, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, tu coloca um óculos e através de uma realidade virtual tu simula um ambiente, que aí pode ser um shopping, pode ser um restaurante. Eu tive um projeto no Sebrae que eles simulavam, que eles fizeram, era um projeto de realidade virtual para simular obras de arte. No caso, obras de arte são as pontes, por exemplo, a ponte que tem na Freeway. Aí tinha o projeto, através de drone, o drone tirava fotos de toda a ponte e aí jogava essas imagens para dentro, e aí pelo óculos de realidade virtual tu conseguia fazer a inspeção da ponte e aí ver se tinha algum tipo de fissura na ponte, alguma coisa assim.
e aí conserta sem ter toda a insalubridade de tu botar uma pessoa lá para, de repente, com risco de cair da ponte, alguma coisa assim, não. Através do drone e óculos de realidade virtual, tu consegue fazer toda a inspeção. E o óculos e a realidade aumentada, tá? A gente pode usar o melhor modelo, assim, que simula, que interage a realidade com o virtual, que a gente pode usar o melhor modelo, me fugiu o nome agora, daqui a pouco me vem, que é o Pokémon GO. Desculpa, me fugiu, agora veio, Pokémon GO. Tá? O Pokémon GO é um jogo de realidade aumentada, onde tu trabalha com o celular e ali tu consegue ver de alguma forma uma realidade projetada para o teu celular junto com algo digital, enfim, desenvolvido, né, programado. Questão da gamificação, já falei com vocês, tá? Ou seja, a gamificação é para gerar engajamento, ou tu gamificar um processo para desenvolver alguma tecnologia ou alguma habilidade. E aí entrou a questão de soft skills, tá? Que soft skills, na realidade, eu botei soft skills, porque soft skills, na realidade, não é uma inovação tecnológica, tá? Mas eu acho que quando a gente fala em inovação tecnológica, soft skills tem que estar muito perto. Então, o que são essas soft skills, tá, gente? São habilidades comportamentais e são cada vez mais importantes no mercado de trabalho. Ou seja, quando a gente fala em tecnologias crescendo absurdamente, e vocês podem ter certeza, tá? Isso historicamente, Primeira Guerra Mundial, peste bubônica na 1300 e pouco, lá, o Kleber daqui a pouco é a melhor história que eu vai me lembrar. Mas ali surgiram muitas tecnologias nesses períodos de crises. E a gente está entrando, a gente já está imerso numa crise violenta, e tu pode ter certeza que na questão tecnológica muita coisa interessante vai surgir, tá? Historicamente, nas guerras e nas pestes, situações adversas, a tecnologia e as inovações aconteceram de uma forma muito grande, e vai ser agora. Mas aí a gente está falando aqui, voltando um pouquinho atrás, dessas tecnologias comportamentais, que são o quê, tá? Capacidade de resolver problemas complexos, a gente entra na questão da criatividade, o pensamento crítico, a gestão das pessoas, e aí a liderança não vai ser uma liderança cada vez menos impositiva, e sim uma liderança de orientar, e acho que vale muito ali naquele item embaixo, ali, orientação para servir, ou seja, pensando pelo lado da educação, que é o lado onde a gente está inserido. O professor cada vez mais vai ser um orientador, não vai ser eventualmente o cara que vai ali ficar falando sobre, vamos imaginar lá, sei lá, Revolução Industrial, por exemplo. Eu fiz economia e me formei aprendendo isso, e para mim foi meio traumático, assim, me formar aprendendo Revolução Industrial, coisa de 500 anos atrás, tá? Eu acho que ele vai ter uma figura muito forte na questão da orientação, de mostrar ferramentas e possibilidades para os alunos, e vamos pensar aqui que vocês são líderes nas empresas de vocês, a mesma coisa. Orientar os funcionários a buscar possibilidades, a estimular o desenvolvimento de novos projetos, a repensar modelos de negócio, ou seja, nessa mudança, a gente está com vários problemas, e esses problemas vêm possíveis soluções, ou seja, está trabalhando nessa ótica de startup, todo problema gera uma solução, ou toda solução precisa ter um problema. Eu acho que isso é bem relevante, essa questão da orientação para servir. Questão da inteligência emocional, né, então a gente vê cada vez mais, eu vi um curso, participei de um curso onde cada vez mais as empresas elas não estão mais pensando só na realidade no QI, ou seja, o coeficiente de inteligência da pessoa, e sim o QE, o coeficiente emocional, ou seja, não adianta ter um cara com baita conhecimento de programação e é um baita num pancado, um cara super louco, então princípio não serve, tá? Então uma grande parte das empresas já está pensando nisso, ou seja, na questão emocional como um diferencial, inclusive para a contratação, tá? Uma pessoa com capacidade de tomar decisões, que nesse momento cada vez mais vai ser importante, tá? Nesse período de tantas incertezas, tantas dúvidas que o Kleber comentou até no início lá. O que precisa estar no foco de vocês, tá, gente? Fundamental. As empresas serão cada vez mais tecnológicas, isso não tenha nenhuma dúvida, tá? E pensando especificamente aqui na questão da educação, mas acho que vale para todos os mercados que estão inseridos, sem abrir mão do capital humano. Então, vamos lá. Cara, tecnologia cada vez mais, crescendo cada vez mais, mas as máquinas não vão conseguir resolver problemas de relacionamento entre as pessoas, ou não vão conseguir, eventualmente, delegar atividades, ou
ou vão conseguir estabelecer uma empatia com vocês, pelo menos nesses próximos anos, acredito que não, tá? A gente nunca sabe, né? Mas a tecnologia vai ser muito importante, mas certamente o capital humano transformado vai ser fundamental. Ou seja, as pessoas vão precisar cada vez mais se qualificar. Então, aí, de repente, tem outra possibilidade de desenvolvimento de algum desenvolvimento na área de educação para qualificar as pessoas para chegarem nesses pontos aqui que eu falei para vocês, tá? Estimular a criatividade, estimular a capacidade de resolução de problemas complexos. O modelo mental que as pessoas têm atualmente precisa ser mudado, tá? E vai ser, tanto a questão tecnológica como isso vai ser acelerado em função da tecnologia e da pandemia. Tecnologia sim, porém sempre alinhado com o desenvolvimento das habilidades sociais do capital humano, tá? Acho que é isso que precisa estar no radar de vocês. E tá? Ou seja, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em educação, isso só realmente vai acontecer se tiver inovação, tanto na questão da tecnologia, como na questão do capital humano. A inovação precisa ser o centro disso tudo. Inovação, que é um termo super vulgarizado, né? Então, para a gente dizer o que é inovação, é a criação de uma oferta nova ou viável, ou seja, é algo que gera resultado. E vamos lá, pensando em tecnologia, é o desenvolvimento de um novo produto, é um novo modelo de negócios, é uma melhoria de um processo de produção que gera uma redução de custos, ou é algo que gera resultado. E aí vamos trazer para a vertente do capital humano. O que seria uma inovação no capital humano? É o cara conseguir daqui a pouco melhorar a relação com seus colaboradores, é estabelecer algum tipo de projeto diferente na empresa, ou eventualmente um funcionário conseguir trabalhar uma vertente de empreendedorismo, trabalhando na criatividade, é algo que gera resultado, ou seja, tanto no desenvolvimento pessoal como no desenvolvimento da tecnologia, tá bem? E sempre pensando em inovação de uma forma aberta, tá? Então, vamos pensar aí que daqui a pouco, quando vocês tiverem alguma ideia de negócio, ou sendo empreendedores ou dentro da empresa, sempre, eu acho que é legal, às vezes eu recebia muito no Sebrae, o cara com uma ideia de negócio, ele vinha falar comigo, eu perguntava qual era a ideia, ele disse que não podia dizer porque era segredo. Cara, então o que tu veio falar comigo aqui, entendeu? Então acho que é importante, quando vocês têm ideias de negócio, ideia de projetos, acho que sempre pensem de uma forma aberta, conectem com parceiros, clientes, fornecedores, ouçam opiniões diferentes, construam em cima. Eu pergunto, é melhor ter um projeto que está só na tua cabeça ou um projeto que está na tua cabeça e mais 5, 10 pessoas construindo em cima, ou desconstruindo o que tu está fazendo? Isso é importante de pensar. E isso tem crescido muito mais em função da forma como a gente tem se conectado, tá? Desde uma conexão centralizada para uma conexão mais distribuída, ou seja, a gente tem falado aí tanto com não tem mais barreiras, acho que o Kleber também comentou no início, cara, a gente está aqui entre 80 pessoas, enfim, tu pode conectar com clientes, parceiros, fornecedores, não tem mais limites, a internet, as redes sociais, elas possibilitam que a conexão seja muito mais distribuída, evitaram as barreiras, e eu acho que a gente tem que aproveitar muito essa forma de conexão mais distribuída, a gente tem muita ferramenta para isso, né? E que eu termino, tá? Acho que eu não sei se eu já estourei tempo também, mas a gente tem algumas reflexões, que eu acho que são algumas reflexões legais, né? Em relação a tudo que eu falei aqui, puxando para a questão da educação, qual é o papel dos educadores nesse processo, né? Qual é o meu papel, qual é o papel dos professores, qual é o papel do Kleber, nesse processo todo de mudança e das edtechs, né? É realmente orientar para servir, é seguir um modelo tradicional. Eu expliquei aqui, eu passei minha opinião está bem clara, mas eu acho que é um negócio que a gente precisa saber bem, né, qual é o papel, e precisa debater, né, qual é o papel dos educadores nesse processo. As universidades e escolas estão preparadas para a mudança de capital humano, mais a questão da tecnologia? Cara, vou falar assim, bem o que aconteceu na escola dos meus filhos, tá? Eu tive que armar, desculpa o termo, eu tive que armar um banzé lá para mudar alguma coisa, tá? E o que mudou foi um Google Classroom, ou seja, a gente está num período que na escola dos meus filhos lá, os professores estão fingindo que estão ensinando e os meus filhos estão fingindo que estão aprendendo, tá? Então, será que alunos, universidades, escolas, o próprio Sebrae, a gente está preparado para essa mudança de capital humano e questão tecnológica? É algo que a gente precisa pensar, e se não está preparado, precisa correr, tá? Porque o tempo está correndo e as necessidades estão se transformando, tá? Uma coisa que eu também penso muito, tá, em relação aos meus filhos, assim, acho que é um geral. Será que os nossos jovens não estão aprendendo atividades que não existirão nos próximos anos?
Tá? Eu acho que é muito legal esse tipo de debate que o Kleber fez, e eu já fui outras vezes ali, eu sei que ele faz várias iniciativas. Eu sempre tenho medo, assim, que meus filhos estão aprendendo coisas na escola, principalmente, tá? Eu penso mais no ensino básico, assim. São coisas que daqui a pouco, será que eles estão aprendendo atividades que não vão existir daqui a 5, 10 anos? Será que estão ensinando realmente coisas relevantes para eles, que eles realmente vão usar lá na frente? Isso que é importante, tá? Pensando na questão tecnológica, na questão comportamental, tudo isso que eu falei antes. E será que o Covid, será que o coronavírus não mostrou que ainda a gente tem um caminho grande aí a percorrer, né? Me parece que sim, tá? A gente está no caminho. Certamente tem muitas tecnologias, muitos comportamentos que estavam sendo sinalizados, mas que a gente estava vendo em um universo de, sei lá, daqui a 5 anos, que essa pandemia, vendo pelo lado bom, vai acelerar muitas coisas que já iriam acontecer, mas que de alguma forma eles estavam em stand-by. E aí, de alguma forma, isso vai acelerar. Eu agradeço a todos, principalmente ao Kleber, que me convidou, tenho uma admiração grande por ele, sempre foi a gente trabalhou junto no Sebrae, nem lembro quando que foi que ele saiu lá, mas a gente tem um respeito aí muito grande para ele, me ensinou muita coisa. Agradeço a participação de todos, espero que tenha dado o recado, espero que tenha trazido um conteúdo aí que para vocês tenha sido bacana. O meu contato é esse, tá? gustavo.sebrae.com.br. Estou sempre à disposição de vocês. Podem me mandar mensagem, podem me mandar qualquer tipo de dúvida aí sobre tudo isso que eu falei ou mais. E agradeço mais uma vez, espero ter ajudado aí no desenvolvimento dessa iniciativa bacana de vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Gustavo. Eu vou imediatamente abrir a palavra aí para quem desejar comentar alguma coisa, fazer algum questionamento. Acho que esse é um tema muito rico, né, que propõe muitas reflexões e não temos a pretensão, falo por mim e não tenho dúvida que falo também em nome do Gustavo, não temos a pretensão de acertar tudo. Talvez é mais provável que tenhamos errado muito, né, Gustavo? Você acertou agora, vai errar ali na frente, né? Isso acontece. Exatamente. Então fica aberta aí a palavra ao pessoal. Gostaria muito de ouvir os participantes, o que vocês pensam a respeito, se tem algum questionamento. Quando não perguntam nada, assim, só para dar uma estimulada, quando não perguntam nada é porque foi muito bom ou foi muito ruim, né? Então espero que tenha sido muito bom, mas também espero que perguntem, né, Kleber? É mais ou menos por aí, né? Eu quero só fazer um comentário sobre a minha fala, então pode ser que o pessoal se emocione aí e faça alguma pergunta, que é a seguinte: quando eu falei lá da Escola da Ponte, falei, o Thiago, que morou em Portugal e conhece lá a realidade também, comentou que a Escola da Ponte foi testada, né, foi validada a metodologia e ela está dentro do sistema educacional em Portugal. Eu quero falar também de Summerhill, que foi definido um fiscal do Ministério, do equivalente ao Ministério da Educação, para vistoriar a escola, para ver se as crianças estavam aprendendo, porque tinham em cima de uma árvore, tinham jogando bola, as aulas não eram muito respeitadas, né? E aí o relatório, é muito bacana ler o relatório do representante do Ministério da Educação, que ele diz: Summerhill pode não ter formado o melhor astronauta, o melhor físico, mas formou pessoas felizes e formou açougueiros muito competentes, formou mecânicos muito competentes, formou padeiros muito competentes, pessoas felizes, né? E, obviamente, que talvez não seja suficiente. Talvez hoje, eu estou falando de um livro que foi escrito na década de 60, talvez hoje já tenha algum cientista formado em Summerhill, né? Mas a ideia é a seguinte: se você não faz algo que te traz felicidade, você muito provavelmente não terá uma produção relevante para a sociedade. Se eu faço algo que eu não gosto, eu não vou contribuir muito. Se eu sou um engenheiro frustrado, eu não serei um bom engenheiro. Acho que essa é uma premissa básica. É melhor que eu seja um bom açougueiro feliz do que um mau engenheiro. Para encerrar assim, essa contribuição, quantos alunos vocês conhecem, quantos colegas vocês conhecem que fazem um curso porque o pai ou a mãe mandou? Eu conheço médicos que, depois de se formarem, vão fazer uma especialidade em pediatria porque não conseguem ver sangue. Mas medicina dá dinheiro. Então, eu faço medicina, mas eu não posso ver sangue, eu desmaio vendo sangue.
Não, eu tenho pavor disso. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar também, né? É verdade. Acho que tem uma colega aqui, Kleber, puxando aqui, dando uma de MC, pegando teu lugar aqui, tá? Mas teve a Luciana que ela falou um negócio que eu achei legal, né? Nesse momento de Covid, ela tem visto muitos professores e professoras, né, se apropriando das tecnologias para dar assistência aos alunos. Esse é um momento de adaptação, renovação e inovação. Cara, eu acho que é isso aí, tá? É bem isso aí. Eu vejo que os professores, alunos, tá todo mundo renovando, tá inovando, e isso que eu acho que é muito legal nisso. Tá? A gente está num período muito ruim, muito complicado, com cheio de dúvidas, tudo, mas acho que também é um período de muita oportunidade de melhoria, das pessoas experimentarem. Daqui a pouco a gente estava, eventualmente, numa zona de conforto ali, em algumas situações que a gente vai ter que se experimentar. E isso vai ser muito legal. Vocês vão ver que lá na frente, quem sobreviver, e todos sobreviveremos, com certeza, a gente vai ser muito melhor dessa aí, cara. Eu sou otimista em relação a isso, tá? Porque eu acho que nessa crise a gente vai ter que se experimentar, vai ter que sair de uma situação. Eu, por exemplo, falando bem por mim, assim, cara, eu não imaginava nunca. O Sebrae tinha aberto um processo de home office. 2 meses atrás eu não me candidatei. Nem pensar, tá louco, vou ficar, o que eu vou fazer em casa, não sei o que. Cara, e agora eu não me vejo mais voltando pro Sebrae. Isso em 2 meses, entendeu? Então, como isso é louco e como às vezes a gente tem umas verdades ali que a gente acha que são as verdades verdadeiras, e quando tem esse tipo de desconstrução como foi agora, a gente vê como a gente, às vezes, limita o pensamento, né? Kleber, primeiro, parabenizar a ti e também ao nosso convidado, Gustavo, pela forma, abordagem, né, muito atual e interessante que trouxeram o tema. Eu só ia fazer um pequeno comentário. O Gustavo citou o infeliz período da peste, das guerras, né? E realmente ele aborda isso com profundidade, porque nós percebemos na Segunda Guerra que aqueles 7 anos geraram vezes 5 a evolução tecnológica. Infelizmente, tudo que ruim, que é o que se vê num conflito, ele gera, por outro lado, esse tipo de avanço. E nós torcemos para que todo esse investimento que está sendo feito na área da saúde e ações correlatas tragam esse tipo de avanço. E creio que muito oportuna essa colocação que ele citou. Nós estamos, sim, nos atualizando nas TICs, que é para poder estar mais próximo, né, com maior velocidade, com maior competência junto aos nossos alunos. Isso, é aquela questão, né? Eu aprendo por interesse, por necessidade, né? Se eu não tenho interesse nem necessidade, eu não tenho por que aprender. Isso talvez justifique, muitas vezes, o aluno aprender algo para a prova e na próxima semana não saber mais responder. Ele aprendeu para a prova e não percebeu a necessidade daquele conteúdo, vamos dizer assim, daquele conhecimento para a vida, né? E acho que, fazendo um gancho com a fala do Gustavo, o papel mediador do professor, né? Quando o professor consegue criar essa necessidade, mostrar a utilidade daquele conhecimento ao aluno, eu acho que todo o processo de aprendizado tem um novo significado, né? Tem um significado muito mais patente para o aluno, ele consegue perceber aonde aquilo vai ser utilizado na sua vida. E aí ele aprende, diferentemente do aprender para a prova, né? Bom, pessoal, estou vendo as carinhas de alguns. Não sei se é sono ou reflexão, mas a ideia é que a gente possa debater minimamente o assunto, trazer outros pontos de vista e deixar claro que a nossa intenção com esses eventos é que a gente traga mais dúvidas do que certezas, né? Porque, de novo, se nós conseguirmos despertar o interesse e a necessidade de que todos que estão presentes nessa sala virtual reflitam sobre esse problema, sobre esse tema, talvez a gente encontre uma solução mais sustentada ao longo do tempo e que possa trazer maiores benefícios, diferentemente do que deixarmos na mão de um ou outro, né, para tomar essa decisão por todos nós. Então, essa série de diálogos que a gente tem feito tem como propósito isso, despertar a necessidade de refletir sobre os assuntos, deixarmos de ser passageiros desse processo de mudança e sim atores, né, efetivamente
participativos desse processo de construção desse futuro, que, como o Gustavo bem disse, foi acelerado, né? Ou nós entramos no trem da mudança, ou o trem vai passar por cima de nós. Seremos atropelados. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Gostaria só de agradecer a fala do Kleber e do Gustavo, ambos sobre educação, e como objetivo, então, é gerar perguntas que auxiliem na reflexão como um todo. Uma pergunta que parece ser básica e sempre muito complexa de responder é sobre quais disciplinas que deveríamos ensinar já a partir do ensino fundamental e básico. Eu sempre me perguntei por que não ter mais foco em disciplinas, talvez com o nome pensamento crítico, análise, estatística. Hoje, com a quantidade de informação que temos, sem capacidade de análise de dados e pensamento crítico, a gente não faz nada com elas. Foi o que o Kleber comentou sobre o papel do professor, né? A informação, mesmo que bem organizada, ela não representa conhecimento, ela é informação. Nesse sentido, eu acho que uma reforma na educação, nem sequer ao nível tecnológico, né, mas de base, em relação às disciplinas que são dadas desde o ensino fundamental, deveriam ser uma prioridade nas nossas discussões. O pensar não é o padrão hoje. Eu sou professor também de uma universidade, e mesmo a nível universitário, o Kleber comentou sobre o caminho fácil e nem sempre correto, né, e o caminho tortuoso. Muitas vezes, quando a gente tenta mudar o padrão, não somos muito bem recebidos. E isso porque você muitas vezes é o único, né, dos professores a tentar fazer isso, e isso não fez parte da história da formação do aluno. Aí a necessidade de fazer isso de maneira coletiva, porque individualmente, muitas vezes esse tiro sai pela culatra. Você se torna uma pessoa chata e que você está tentando trazer de modo relevante para o aluno acaba sendo mal visto. Então, gostaria de deixar mais uma pergunta e não mais uma resposta, que é: quais disciplinas ensinar, né? E como levar isso para uma escala de pessoas que têm poder e capacidade de decisão. Cara, como subir isso? Vamos pensar no MEC da vida, assim, não sei te responder, mas eu acho que muitas respostas tu deu, e algumas disciplinas tu comentaste. Eu complementaria com algumas dessas de tecnologia, que alguns exemplos eu citei aqui, que foi a questão da robótica, Arduino, automação. Dentro daqueles priorizados, eu acho que a questão de estatística e ter a questão da ciência de dados, alguma coisa de análise de dados, eu embarcaria já na arrancada, assim, claro, de uma forma simples, mais lúdica, alguma coisa também, além dessas que tu falou, botaria algo mais na questão da tecnologia, entendeu? Porque ali na frente a gente pode ter uma lacuna, e a gente já vê muito nas empresas de TI. A tecnologia chegou num momento tão avançado que daqui a pouco está faltando gente qualificada para conseguir contratar. Os caras precisam de gente para trabalhar com ciência de dados. Cara, tu não conhece nenhum analista de dados, pouquíssimos caras que trabalham com análise de dados, ciência de dados, entendeu? É muito difícil isso aí. Eu desenvolvi um hackathon com o pessoal da Fábrica do Futuro e a NASA no ano passado, em outubro. Cara, e uma das que a gente queria trazer era cientista de dados. Cara, acho que tinha uns 3 ali no evento. Uma novela, os caras estavam querendo botar os caras, a gente tinha 15 equipes e 3 cientistas de dados. Tá faltando gente qualificada, entendeu? A gente precisa desde o início do ensino básico, a gente precisa qualificar esse pessoal para lá na frente, a gente ter mais mão de obra que consiga conversar com essas tecnologias que estão se desenvolvendo tanto, né? Concordo plenamente, eu até daria talvez 2 passos atrás. Eu atuo na área de pesquisa, e numa área de pesquisa aplicada, e muitas vezes eu noto que o que eu faço, que é considerado como pesquisa, que tem inclusive espaço em revistas qualificadas aí pela CAPES, por exemplo, nada mais é
do que a aplicação de ferramentas que deveriam ser de domínio de um engenheiro recém-formado. Então, quando você fala em qualificar pessoas para tecnologias que virão, eu concordo plenamente, eu vejo esse gap sobre qualificação de pessoas para tecnologias existentes e em alguns locais já ultrapassadas, né? A região aqui de Curitiba tem empresas como Volvo, Bosch, Nissan, Renault, todas numa mesma zona industrial, e muitas vezes, ao visitar esses lugares, né, principalmente as visitas de estágio que a gente faz, a gente vê que o padrão de trabalho dos alunos, quando demanda algum conhecimento técnico mais avançado, eles recebem um novo treinamento, e é conhecimento que já deveria ter sido dado na engenharia, ou que foi e não foi absorvido. É uma questão de alguma maneira, capacitar melhor as pessoas é extremamente importante, e para nós, como professores, às vezes ver isso acontecendo é frustrante, né? Eu gostaria de comentar uma situação que é a seguinte, eu vou fazer um questionamento com você, uma reflexão também. O que quando vocês participam de um processo seletivo numa empresa, o que vem escrito lá nas competências, habilidades, no que se espera da vaga? É um conjunto de características muito relacionadas com a tua forma de ser, né? É o ser que está sendo avaliado. Bom, se vocês conversarem com muitos empresários, vocês vão ver deles que o profissional, para dar conta dos desafios do presente e do futuro, precisam ser flexíveis, precisam ter capacidade de aprender, precisam ser inovadores, empreendedores, têm que ser autônomos. Todo esse processo de constituição, né, de um perfil mais plural. Bom, eu vou relatar aqui uma experiência que eu tive na elaboração, na formulação de propostas de cursos, tá? Cursos técnicos. Numa reunião, então, o Conselho Deliberativo define que esse tem que ser o perfil dos egressos de determinada escola. Daí você monta uma proposta de curso dessa, e o retorno que você tem é o seguinte: não, nada disso. O que a gente precisa é de gente para apertar o botão lá. Nós estamos comprando tantas máquinas e não tem ninguém apto a operar a máquina. Então, voltamos para aquela ideia de formar a mão de obra. E usando uma expressão aqui, um tanto estranha, né? Mas a ideia do formar cabeças de obra, né? Pessoas pensantes, com capacidade de resolver os problemas, e não apenas operadores. Então, vejam que mesmo aqueles que demandam a formação para absorvê-los depois do mercado de trabalho, ainda não tem muito claro isso é a regra. Talvez seja. Isso é unânime? Não é unânime. Não são todos que pensam assim. Mas nós ainda temos os grandes empregadores, né, muitas vezes com um pensamento voltado para a mão de obra qualificada. Então, vocês todos devem ter passado por experiências desse tipo e ter percebido situações desse tipo ao longo da vida profissional de vocês, que é o seguinte: tu entra numa empresa conhecendo determinada tecnologia que é útil para a empresa ou para aquele segmento que você atua, você fica lá 5, 6 anos atuando e você está dando conta do recado. Até que essa tecnologia muda. E ao mudar essa tecnologia, você não está mais dentro do processo. Por quê? Porque você foi contratado por dominar a ferramenta e não por dominar o processo. E às vezes a gente faz essa opção durante a formação, né, de se especializar em uma ferramenta específica. Eu cito a mim como exemplo, né? Eu fiz o meu curso técnico, já contei isso para vocês, meus alunos já devem ter ouvido essa conversa, e eu sempre dei muito mais importância à área de usinagem por ter uma vivência na área, né? Ter uma empresa onde eu trabalhava, enfim, com isso. Eu me formei e fui para uma empresa na área de conformação mecânica. E aí eu tive que aprender tudo aquilo que durante a minha formação técnica eu não me dediquei a aprender, porque para mim naquele momento não era útil. Então vejam, existe um conjunto de... Agora, se eu tivesse
me formado dentro de uma concepção de aprender a aprender, eu não teria sofrido tanto. Ou melhor, eu consegui aprender. Então, significa que em algum momento eu tive sucesso nessa empreitada. Então, se é verdade que os profissionais precisam ter essa perspectiva de formação mais generalista, mais ampliada do aprender a aprender, o mercado também tem que perceber, nós não podemos atuar sempre no limite da necessidade. Sempre estrangulados, né, pela pressão das tecnologias. Nós temos que ter um processo de dar conta. E aí vai bem ao encontro, eu acho, do que o Tiago e do que o Gustavo falaram, concordo plenamente com eles, da necessidade de revisar esses processos. É inadmissível hoje que os nossos jovens não saiam com inglês fluente da escola. 90% da produção do conhecimento está em inglês, né? E 100% talvez, né? Em inglês. A língua da inovação, da tecnologia, da ciência é o inglês. E a gente não fala inglês. Linguagem de programação, será que não é tão importante? Hoje tudo é um algoritmo, né? Eu coloquei uma lista de profissões que já desapareceram e outras que supostamente desaparecerão nos próximos dias. Resolvi não colocar aqui para não gerar muito trauma. Mas há indicativos, né, estudos que colocam em xeque a profissão do médico. A medicina pode desaparecer com o avanço da tecnologia. O advogado pode desaparecer. O engenheiro civil deve desaparecer com a evolução da tecnologia. Então, imaginem só como que o mercado vai dar conta disso tudo. Se eu não consigo aprender, onde é que essas pessoas, essa formação, quem está hoje estudando engenharia civil, qual é a perspectiva de futuro? Então, é aquilo que o Gustavo falou lá na apresentação dele. Quantos de nós está estudando alguma coisa que não vai poder exercer plenamente depois de formado? Quantos cursos hoje, quantas pessoas hoje estão estudando e no momento que se formarem a profissão já não existirá mais? Não, pelo menos, como eles se conhecem agora. Essa dinâmica, essa velocidade das transformações é muito grande. Imagine só uma impressora 3D construindo uma casa. Quantas pessoas na cadeia da construção civil vão desaparecer? Certo? Então, é importante se revisar, mas mais importante, na minha concepção, né, mais importante ainda, é a gente, nós profissionais, nós sujeitos pensantes, nos prepararmos para uma vida em constante transformação. Se nós não entendermos que aquela ideia de que eu aprendi algo e este algo será suficiente para que eu ultrapasse, né, a barreira do tempo e viva uma vida inteira com base naquilo que eu conheço, nós não vamos conseguir evoluir, né? O Darwin talvez poderia ter um campo fértil agora para pesquisar novamente o nosso processo evolutivo, né? Antigamente eu sabia fazer uma coisa, eu era sapateiro e eu vivia minha vida inteira consertando sapatos. Hoje em dia não é mais suficiente, gente. Hoje em dia um curso de engenharia não é suficiente para você ficar 10 anos ativo no mercado. Você vai ter que fazer pós-graduação, você vai ter que ampliar sua área de atuação, porque senão você vai ser engolido pelo avanço tecnológico. Isso causa uma série de pressões, uma série de incertezas, e aí dentro desse contexto todo a gente vai ter que repensar um conjunto de outras coisas para além da educação, né? Mas é o desafio que está posto para nós. E não podemos delegar essa responsabilidade para outros. Nós temos que, dentro da academia, somos privilegiados por estarmos aqui, né, discutindo nessa sala virtual esse tema, de estarmos convivendo no meio acadêmico, e a nossa obrigação é encontrar caminhos possíveis para essa situação que nós estamos vislumbrando aí de futuro. Dizem que falar bobagem não é pecado, desde que não se fale em tom solene.
Estou correndo risco aqui, mas é da vida. Não, foi bem, sim. Bom, vejo que o meu amigo Dr. Ícaro Bandeira também está presente na nossa sala. Gente, esse que falou com vocês, vulgo Thiago, será o nosso convidado da semana que vem, tá? Então, eu quero fazer o convite para vocês para participar na semana que vem, já, e será na terça-feira da semana que vem, tá? E que vocês possam divulgar. Vamos fazer um outro evento grande assim também para que outros temas venham à tona. Vamos falar um pouco mais especificamente da área da engenharia, né, Tiago? Vamos tentar focar nisso, a formação do engenheiro, os problemas da engenharia, o desenvolvimento de soluções para problemas globais, né? Como é que eu localmente posso trabalhar questões de alcance mundial. Gente, não havendo mais nada a tratar, e devido à nossa hora, eu encerraria por aqui. Se vocês estão satisfeitos, já estou vendo ali a Morgana puxando o cobertor. Está tranquilo para vocês? Ok, Cleber. Então tá, eu quero agradecer ao Gustavo, quero agradecer a todos os presentes, ao Tiago, aos professores, professor Vitor Hugo, professor João, a professora Suzana, enfim, não quero cometer injustiça, mas todos os professores que participaram e todos os alunos e alunas que participaram também, a comunidade externa, pessoal que acompanhou esse nosso debate. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha trazido boas dúvidas, que vocês possam, nos sonhos de hoje à noite, pensarem um pouco sobre isso e talvez tenham alguma iluminação. Te passo a palavra, Gustavo, para que tu possa também te despedir. Gurizada, mais para agradecer aí, parabéns aí, bem legal o evento, um público bem legal, assim, uma audiência bem interessante. Espero ter passado o recado e, cara, fico à disposição, né, Kleber? Deixei meu contato aí, caso a turma tenha alguma dúvida, alguma coisa, eu tô sempre à disposição aí para ajudar. Obrigado mais uma vez, tá? Estamos à tua disposição também, viu? E sempre agradecido e dizer que eu também aprendi muito, né? A gente formamos uma boa dupla no Sebrae e para a vida ficou, felizmente ficou. É isso aí, é isso aí. Um grande abraço a todos, pessoal. Boa noite, tá? Tudo de bom.